professor Luiz Carlos Dias está com a gente hoje, obviamente, por culpa do nosso ministro da Saúde, que ontem aprontou, né? Deu uma entrevista coletiva que está repercutindo até agora, balançou com todo mundo, tá todo mundo aí confuso, sem saber, e aí, é para vacinar, não é? Os adolescentes devem tomar vacina, não? Aí eu liguei ontem à noite pro professor Luiz Carlos Dias, que gentilmente deu uma mexida lá na agenda dele e tá com a gente hoje. Ele vai falar rapidinho, não vai poder ficar o programa inteiro, mas vai ser muito importante você prestar atenção no que ele tem a dizer. Vamos começar então? Vamos começar falando dessa bagunça criada aí na saúde pelo nosso digníssimo ministro Marcelo Queiroga. A grande verdade, saúde. A coletiva foi dada ontem, tá repercutindo até agora, tá dando o que falar. Marcelo Queiroga, ele soltou uma diretriz para que adolescentes entre 12 e 17 anos, sem comorbidades, não se vacinem. Ele disse isso na coletiva ontem. E aí, o que aconteceu? Não podia ser diferente, né? Pais de adolescentes estão em dúvida, estão questionando já a eficácia das vacinas, a galera anti-vax está empolvorosa nas redes sociais. E aí, para colocar as coisas num lugar, a gente conta mais uma vez com o brilhantismo do professor da Unicamp, Luiz Carlos Dias. Teve um dia longo ontem, o senhor também, né? Muita gente te ligando para tirar dúvidas, Luiz. Sem dúvida, né? Infelizmente, o Ministério da Saúde suspendeu a vacinação de adolescentes sem comorbidades, né? Recomendou, Aldi, a vacinação apenas para os adolescentes entre 12 e 17 anos que tenham deficiência, né? Deficiência permanente, comorbidades ou os que estão privados de liberdade, tá? Vale lembrar que a vacina da Pfizer, que é a que estava sendo usada pelos adolescentes, ela foi aprovada pela Anvisa para ser aplicada nessa faixa, né, dos adolescentes de 12 a 17 anos. Por quê? Porque ela apresentou eficácia e segurança nessa faixa etária. A Anvisa aprovou, todas as informações, por exemplo, estão no site da Anvisa, né? Só que a decisão que o Ministério tomou, Aldrin e colegas, não tem nada a ver com qualidade, não tem nada a ver com a eficácia desses imunizantes para essa faixa etária, né, para os adolescentes. Foi uma decisão unilateral, uma decisão sem respaldo técnico, não foi baseada na ciência, foi uma decisão sem consultar, por exemplo, as representações estaduais, né, os conselhos estaduais de saúde, os conselhos municipais, os conselhos de gestão do SUS. Foi uma decisão sem consultar a Câmara Técnica, assessora, inclusive, do PNI, o Programa Nacional de Imunizações. Nós entendemos como uma decisão política, né, um viés negacionista, não foi baseada na ciência, né? E infelizmente colabora para aumentar a desinformação, colabora para aumentar a insegurança com relação à vacinação no país. Várias organizações científicas, Aldrin, já se manifestaram, né? A Associação Médica Brasileira, as Sociedades Brasileiras de Imunologia, de Infectologia, de Pediatria, a Associação Brasileira de Alergia e de Imunologia, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, né, o CONAS, Conselho Nacional de Secretários Municipais da Saúde, o CONASENS. A Anvisa se manifestou. A Anvisa manteve a sua posição, né? A Anvisa está avaliando, né? Aliás, não é atribuição do Ministério da Saúde fazer recomendação sobre o uso de medicamentos ou de vacinas, viu, gente? A decisão cabe à Anvisa. E a Anvisa afirmou ontem mesmo, né, que não há evidências, até o momento, que sustentem mudanças nessas recomendações previstas, né, para o uso da vacina da Pfizer em adolescentes. A Anvisa continua avaliando, né? Teve um caso de um óbito de uma menina, né, de uma adolescente de 16 anos que recebeu a vacina da Pfizer. Isso está em investigação pela Anvisa, só que até o momento não há a comprovação de uma relação de causa e efeito, do nexo causal, de que a vacinação tenha causado o óbito, né? Então isso precisa ser avaliado, mas infelizmente, né, foi uma decisão que só veio para atrapalhar ainda mais esse cenário conturbado e dar munição para os antivax, né? Como você falou aí, para os negacionistas que estão felizes da vida hoje. Então, eu assim, acompanhei um pouco por alto isso. De onde que partiu isso? A gente sabe quem? Por que criaram esse factoide de que a vacina em adolescente pode dar problema e tal? Isso partiu de alguém? Partiu de algum site, da boca de algum influencer, de algum desses médicos da turma do DJ Raul, sei lá, esse pessoal do tratamento precoce aí? De onde surgiu isso? Então, a Folha de São Paulo publicou ontem uma informação de que pessoas próximas, assessores do ministro da Saúde, testemunharam ali uma conversa do próprio presidente Bolsonaro, colocando essa questão para o ministro Queiroga, por ter lido isso em comentários de rede social de uma comentarista
Eu não vou falar o nome, é uma ex-jogadora de vôlei que adora falar contra as vacinas, que adora falar que cloroquina funciona, que ivermectina é a solução para todos os males do mundo. E ela escreveu alguma coisa aí que eu não sei o que é, não fui atrás também, nem quero ir, não vou perder tempo. Mas enfim, ela escreveu alguma coisa que o presidente gostou, mostrou pro Queiroga. Olha aí, Queiroga. Pra que vacinar adolescente? Essa é a informação da Folha. Tá explicado? É um episódio de O Médico e o Monstro, mas que o médico, nesse caso, o médico, entre aspas, é o Bolsonaro, né? Pois é, né? Entendi. Quem deveria estar aconselhando quem, né? É isso mesmo, Paulo Cruz. O ministro aconselharia o presidente e não o contrário, né? Pois é. Fala, Luiz. Infelizmente, esse debate está muito contaminado, né? O debate na área de saúde pública está contaminado, por exemplo, por questões políticas, infelizmente, e por negacionistas da ciência, né? Como você citou, essa pessoa é uma das maiores negacionistas, não do país não, viu? Uma das maiores negacionistas do planeta. Ela já nos causou vários problemas aí, nós já conseguimos derrubar vários vídeos no YouTube dessa senhora. Mas olha só, ela se baseou no número de eventos adversos, né, de efeitos colaterais que vêm sendo relatados, por exemplo, no Notifica SUS. Então, olha só, foram 3.538.000 adolescentes vacinados até o momento no Brasil. E 0,043 deles relataram algum tipo de efeito adverso. São 1.540 efeitos adversos. Mas esses efeitos adversos podem ser o quê? Uma dor no local, uma dor de cabeça, uma tontura. Isso não é nada grave, né? 16 eventos adversos, por exemplo, foram relatados envolvendo casos de miocardite, que é uma pequena inflamação, né, ou pericardite, que não teve nenhum tipo de consequência mais grave. Então, isso é normal, efeitos adversos serem relatados, mas não, o único efeito que foi mais grave relatado foi de uma morte, de uma menina que tomou né, de 16 anos, aqui no estado de São Paulo, que tomou a vacina da Pfizer, e que esse caso está sendo avaliado. Mas os benefícios, gente, eles são muito maiores do que os riscos, né, para essa vacinação. Para vocês terem uma ideia, o Brasil já acumula até o momento quase 2.500 óbitos desde o início da pandemia de menores de 18 anos. Então, esse número, por exemplo, ele é muito superior ao total de mortes nessa população, quando, inclusive, se considera outras doenças imunopreveníveis. O meu filho se vacinou, ele tomou a vacina da Pfizer e chegou à noite, ele falou, tô meio com sono, vou dormir. Foi dormir, foi a reação adversa. Um pouco com sono, um pouco de dor no braço, dormiu, no outro dia estava zerado. Então, enfim, né? E isso chama reação adversa. Ficar lidando com isso. Pois é. Então, uma coisa que parece que está clara, né? É que eles estavam procurando uma desculpa. É a impressão que a gente tem em função dos fatos. Aí estou somando aí a história de tá faltando vacina para a segunda dose da AstraZeneca, tá faltando vacina de outros laboratórios em outros lugares, mas aqui em São Paulo retomaram a vacinação de AstraZeneca hoje, depois de 9 dias. Rio de Janeiro também. Então, me parece que eles precisavam de alguma desculpa para a população para justificar essa falta de vacinas. Depois de terem dito que ia ser uma enxurrada, que ia ter vacina para todo mundo, que vinha aí um dilúvio de vacinas. E aí, quando começa a faltar, as pessoas procurando segunda dose dessa ou daquela e não ter, aí o que a gente faz, né? O governo inventou essa. Pô, segura aí as vacinas dos adolescentes. É uma conjunção de problemas, né? Você vê que a crise econômica está aumentando, que você vê a inflação, a questão dos precatórios, os cortes que o governo está tendo que fazer nas contas públicas, né, nas despesas e tudo mais. Como vocês estão apontando, isso aí acaba sobrando para a política de saúde também. E agora tem a questão da responsabilidade, que isso vem desde o início da pandemia. Como vocês estão mostrando aí, através dos números, da estatística, né? O governo ele insiste em ser responsável por uma política irresponsável, né? Eu diria até assassina, né? Com relação à população. Ao que me consta, nos Estados Unidos, todos agora os adolescentes estão sendo vacinados, não existe nada, nenhuma política, nenhuma orientação contrária a isso. Eu acho que o ministro da Saúde, no fundo, está mais preocupado com o emprego dele.
Pois é. É essa a questão. É o emprego dele que ele está preocupado, não é com a saúde dos brasileiros. Parece que caiu a máscara do Queiroga, né? Tinha muita gente que estava meio em dúvida ainda sobre quem era, na verdade, o Marcelo Queiroga, que entrou para resolver o que não resolveu o general Pazuello. Mas parece que ele está se mostrando um ferrenho defensor do Bolsonaro e o que o presidente mandar, ele faz, né? Mas é meio que a lógica de todo mundo que faz parte desse governo, né? Quando me perguntam assim, você tem alguma esperança no Queiroga, né, quando ele entrou, que ele vai ser um bom ministro? Eu falei, não tenho nenhuma, porque ele disse sim. Se ele aceitou fazer parte desse governo, não tem como confiar. Eu não dou nenhum voto de confiança, porque eles não se dão essa confiança. Então a gente está numa situação que a gente vai vendo a coisa esfarelando lentamente, dia após dia, e a contribuição do governo, do Jair Bolsonaro e da sua turma é aumentar essa erosão, né? Então eu honestamente não consigo entender qual é o objetivo final dessa turma, a não ser em continuar flertando com a morte, né? O Marcelo falou tudo, é uma política assassina essa. Nunca vi em nenhum lugar do mundo falar, não, para de vacinar. Professor Luiz Carlos Dias, que faz parte aí da força-tarefa aí de combate a fake news, combate a Covid-19, qual é o impacto? Vocês conseguem medir o impacto de um pronunciamento desastroso desse do ministro da Saúde? Bom, o impacto é enorme, né? Eu até coloquei ontem nas minhas redes sociais, eu nunca vi esse ministro, né, chamar a imprensa para uma entrevista coletiva para o país inteiro para defender as vacinas, para defender a vacinação em massa, para defender a estratégia, né, para aumentar a cobertura vacinal e muito menos para defender as medidas não farmacológicas, o uso de máscaras, né, o distanciamento físico. Ele nunca fez isso. E ele chamou uma coletiva exatamente para falar contra a vacinação. É algo absolutamente inacreditável. Eu não imaginava, e nós estamos incrédulos, assim como todos os colegas cientistas, médicos, acadêmicos, né, as associações médicas, as sociedades científicas, nós estamos assim incrédulos porque o Ministério ele está desconsiderando, Aldrin, o impacto individual, o impacto coletivo da vacinação desses grupos. Né? Porque quando a pessoa toma vacina, ela não tem só uma proteção individual. O impacto coletivo é muito grande, porque jovens, eles querem voltar para a escola, eles querem ser vacinados, eles precisam ser vacinados. Tem uma questão de segurança de professores, de funcionários, de servidores das escolas, enfim, nós precisamos vacinar essa população para que a gente possa sair dessa pandemia. E as vacinas estão mostrando, né, que nós não temos como sair da pandemia sem as vacinas. Então, o efeito coletivo de vacinação, ele é fantástico, ele é necessário, né? A OMS, por exemplo, ele falou que a OMS não recomenda. Não é verdade. Tá? A OMS recomenda a vacinação de adolescentes, sim, entre 12 e 17 anos, sem comorbidades, desde que obedecida, por exemplo, a priorização da imunização, né? A OMS está muito preocupada com a vacinação nos países de baixa renda, né? Das populações vulneráveis. Veja que nos países de baixa renda, apenas 2% da população foi vacinada com a primeira dose. Então é uma preocupação natural. Mas entendo doses de vacinas como nós temos, a OMS não é contra, só que ela quer que priorize as populações mais vulneráveis primeiro, né? Então, tem vários países, viu, Marcelo? Você falou aí que começaram a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos. Estados Unidos, Canadá, França, Dinamarca, Espanha, Alemanha, Noruega, né? Então, vários deles já estão vacinando as suas populações de 12 a 17 anos com a vacina da Pfizer, né? E alguns outros, inclusive, com a vacina da Moderna, que também foi aprovada. Nós temos outros países vacinando com outras vacinas, né? O Chile, a China, a África do Sul estão vacinando com a Coronavac, né? Mas aqui no Brasil, a única vacina até o momento aprovada é a vacina da Pfizer. O problema é o seguinte, está faltando vacina da AstraZeneca. E a vacina da Pfizer está sendo priorizada também para vacinar os grupos mais idosos, né? Prioritários com a dose de reforço. Né? Mas nós estamos longe de ter excesso de vacina, como o ministro falou ontem na coletiva, viu, Aldo? Então, essa é a verdade, né? No final das contas, isso foi revelado. Não temos vacina suficiente. E tem uma outra questão, né? Pode ter sido também uma cortininha de fumaça para esconder aquele escândalo lá da Prevent Senior, né? Que a gente está acompanhando. Tem isso também. Muita gente comentou isso bastante, inclusive foi levantada essa hipótese aqui. Quem quiser conferir, está lá no nosso canal, youtube.com/grandeverdade. Esse comentário. Vocês acreditam nisso? Que talvez tenha sido uma maneira de esconder o escândalo envolvendo a Prevent Senior? Eu não sei se tem uma relação entre as duas coisas. Mas não seria a primeira vez, né, Aldo, que existe uma questão grave e surge outra. Né?
o governo se pega numa coisa que levanta uma polêmica grande para poder jogar uma terra em cima de uma questão bem grave também. Então, assim, não seria a primeira vez e não me espantaria. Professor Luiz Carlos Dias, eu sei que você tem um tempo aí curto aí, então, resumindo, tem gente escrevendo aqui no nosso chat, nas nossas redes sociais, pais de adolescentes, o que faz? Leva para vacinar ou não? Olha, tem vários estados que estão mantendo a vacinação, né? Então, agora é importante que essa vacinação ela ocorra com a vacina da Pfizer. Aqui em São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, eles não suspenderam a vacinação, não são obrigados a suspender, não são obrigados a seguir o PNI. Desde o começo da pandemia, infelizmente, nós temos esse descompasso enorme no combate à pandemia, né? Nós deveríamos estar seguindo o PNI, mas nunca houve uma campanha organizada do Ministério da Saúde, por exemplo, junto com os estados, com os municípios, para organizar essa vacinação. Então, cada um está seguindo as suas diretrizes. Como as sociedades científicas, as sociedades médicas, como eu falei para vocês, né, de pediatria, de imunologia, de infectologia, todas as organizações estão recomendando continuar a vacinação. Gente, vacinas, elas são seguras, elas são eficazes e nós precisamos, para sair dessa pandemia, ampliar ao máximo a nossa cobertura vacinal. Tá? A Anvisa vai continuar avaliando com todos os efeitos adversos, principalmente esse caso de óbito, né? Eu espero que eles descrevam logo. O que não pode acontecer nesse momento, Aldney, é erro vacinal, é vacinação desse grupo com outras vacinas que não as aprovadas pela Anvisa, tá? Isso aí é algo que a gente deve se preocupar. Então é só Pfizer. Quem vai nesse levar? Nesse momento, a Anvisa recomendou apenas a Pfizer para esse grupo de faixa etária de 12 até 17 anos. Isso aí. Então As outras ainda estão sendo avaliadas, porque tem vários estudos em andamento, né? Muito provavelmente logo nós vamos ter outros resultados, mas no momento nós estamos desde o momento seguindo a ciência e seguindo aquilo que a Anvisa dita. Então não é hora de mudar, gente. Então a vacina que foi aprovada pela Anvisa é a vacina da Pfizer. Então, se alguma outra vacina foi aplicada, como colocada ontem pelo Ministério da Saúde, que deve ser checado, para esses grupos de 12 a 17 anos, isso configura um erro vacinal. Então, isso precisa ser corrigido, essas pessoas precisam ser monitoradas, né, pelo próprio Ministério da Saúde, pela Anvisa, mas com relação à vacina da Pfizer, desde que tenha ela disponível, eu encorajo e eu vou levar minha filha, sim, que vai completar 12 anos para tomar. Então, liquidando esse assunto, você que é pai, mãe, que está ouvindo a gente, tem filho adolescente, chegou a vez de vacinar, leva lá para vacinar e só vale a vacina da Pfizer. Só essa que foi autorizada pela Anvisa. Esquece o que o ministro da Saúde falou ontem, aqui em São Paulo estão vacinando, se no seu estado aí, você que é de outro estado está acompanhando a gente, tiver vacina, vai vacinar. Pfizer, a Pfizer. Eu vi hoje no jornal que eles começaram um programa, é um negócio absolutamente nonsense, né? Começaram hoje um programa do governo federal, do Ministério da Saúde, de testagem em massa. Meu Deus do céu, né? Começou cedo, né? Começou cedo, agora vai, hein? Meu Deus do céu. Todas essas medidas deveriam ter caminhado em conjunto desde o início, né? Defesa das vacinas, nada de falar em kit precoce, defesa do lockdown, naqueles momentos que foram necessários, o distanciamento físico, os hábitos de higiene das mãos, testagem em massa, porque é muito importante, por exemplo, você detectar as pessoas que estão infectadas, isolar os seus contatos imediatos e também fazer vigilância genômica. Infelizmente, o Brasil nunca fez isso muito bem, testagem em massa e vigilância genômica, né? Mas é sempre importante aí, sabe? Principalmente agora com a variante Delta, Paulo. Essa variante Delta ela é muito mais transmissível. Ela infecta mais rapidamente as pessoas, elas deixam as pessoas infectadas com uma carga viral mais alta e ela está se espalhando principalmente entre os não vacinados, tá? E os sintomas que ela deixa nas pessoas, elas são diferentes das variantes originais. Então, assim, é importante vacinar, mas teria sido muito importante fazer isso desde o início. Professor Luiz Carlos Dias, obrigado aí mais uma vez, viu? Eu agradeço aí, eu tenho que sair agora para pegar minha filha na escola, Sadovski, Valeu. Mauro, Marcelo, prazer. Paulo, um grande abraço para vocês, viu? Fiquem em paz e em segurança aí. Valeu. E vamos vacinar, gente. Um abraço. Boa, abraço. Professor Luiz Carlos Dias falou com a gente, é isso aí. Vamos vacinar. A grande verdade.